Quando nasce um pai? Para entendermos melhor quando nasce um pai, nós devemos primeiramente compreender o conceito da palavra pai. Ser pai não é apenas compartilhar o DNA, é algo muito mais profundo do que isso. Ser pai é amar, é proteger, é educar, é fazer parte da concepção da vida e ver os seus filhos crescerem, fazendo parte desse processo de amadurecimento, fazendo parte do processo de desenvolvimento dos teus filhos. Ser pai é aceitar o chamado de Deus para dar o melhor de si na sua maior e mais importante missão: ser um herói para os seus filhos. Ser exemplo, ser amor, ser dedicação, ser companheirismo e, por vezes, ser a manifestação feminina da mãe quando ela estiver ausente. Ser pai é aceitar a responsabilidade de zelar por uma vida, dando a esta vida um nome, um lar, uma família, independentemente do tamanho. Você percebe esse chamado, um pai, como presente divino. De que maneira? Se não percebe, está tudo bem, mas eu convido você a refletir. Como seria se você flexibilizasse o seu mindset para refletir sobre uma outra questão? Como seria se você verdadeiramente percebesse a paternidade uma jornada incrível de autodescoberta, uma jornada de doação? Um pai não nasce quando nasce um filho. Alguns pais nascem antes, muito antes. Outros pais nascem depois e outros pais nunca chegam a nascer. Tudo acontece por uma razão. Ser pai é ter a certeza que os seus filhos são um reflexo do amor de Deus nas suas vidas. E é por isso, se você recebeu esse chamado divino de paternidade, tenha consciência da importância desse papel. E saiba, você não precisa ser o melhor pai do mundo. Perfeição não existe. Os filhos sempre precisarão dos seus pais e os pais sempre carregarão a responsabilidade de zelar para os seus filhos, mas eles não devem tomar para si a responsabilidade dos filhos. Os pais devem ser bons o suficiente para que seus filhos tenham como exemplo. Ser um pai suficientemente bom significa construir uma família fundamentada no amor, significa transmitir crenças e valores para os seus filhos, para que quando esses filhos se tornarem adultos, eles repassarem aos seus herdeiros os mesmos significados, as mesmas crenças e os valores pelas quais foram alimentados e criados. Será que estamos sendo pais e filhos suficientemente bons? Será que, como pais, não estamos protegendo excessivamente nossos filhos? E como os filhos? Será que não estamos responsabilizando nossos pais por acontecimentos e resultados que são unicamente nossos? Lembre-se sempre de se lembrar de nunca mais esquecer disso. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa história, pelo nosso resultado, seja como pais, seja como filhos. Podemos não ser os melhores pais ou filhos, mas podemos ser o melhor que nós podemos ser. Mas o que significa ser melhor? Isso é um conceito muito abstrato, muito amplo. Sejamos apenas bons o suficiente, o melhor que nós pudermos ser, dá o melhor de você. E talvez nesse momento você esteja pensando sobre como foi o seu comportamento ao longo da vida como filho, ou como foi, ou é o comportamento com seu pai. É natural que isso aconteça. Apenas lembre-se de não sofrer por experiências do passado. Se algo aconteceu e não foi tão bom, está tudo bem. Naquela época, foi o melhor que você ou teu pai poderia ter feito. Se por alguma razão você se afastou do seu pai, lembre-se, sempre existirá tempo de reaproximar mais e mais e mais.
e que dentro do teu Pai sempre terá um espaço dentro de você. Ele sempre estará com você. Afinal, como filhos, carregamos muito mais do que a genética dos nossos pais. Perceber a nós mesmos como pais e como os filhos nos possibilita compreender verdadeiramente a responsabilidade de vivermos com um propósito de perpetuar o legado daquele que nos deu a vida. E talvez esse seja o ponto da tomada de consciência. Sou filho, logo existo. Esta consciência inspira o sentimento de gratidão por essa existência mútua do Pai, pela possibilidade de responder a esse chamado sagrado e divino do Filho, pela vida recebida. Família é o campo energético no qual nós fomos criados. Família é onde nós fomos formados e evoluímos muito ou pouco. Somos filhos. E por isso somos herdeiros também deste campo energético. E ele pode ser desafiador. Ou menos desafiador, ele pode ser fantástico ou não. Cabe a nós escolher a forma como agiremos e reagiremos a esse campo energético, a essa história dos nossos pais. E essa escolha pode ser iniciada com uma reflexão profunda sobre a forma como nós nos comportamos dentro desse sistema de que nós fazemos parte, nossa família. Eu convido você a pensar sobre uma questão: de que maneira dentro do seu sistema você tem contribuído para a tua evolução e para a evolução da tua família. Nós temos o poder de repetir os padrões sistêmicos do nosso sistema familiar. Você já ouviu falar em inconsciente coletivo familiar? Sabia que essa teoria pressupõe que a herança que recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, é muito mais importante do que você pode imaginar? Nós herdamos inconscientemente dos nossos familiares, dos nossos antepassados, as experiências deles, as coisas boas, mas também os traumas, as adversidades que aconteceu durante todas essas gerações que nos antecederam. E mesmo sem conhecer nossos parentes biológicos, nós herdamos parte da história deles. E isso torna possível o sentimento de pertencimento. É muito importante da natureza do ser humano pertencer ao nosso sistema familiar. E o reconhecimento deste inconsciente coletivo familiar nos possibilita identificar e a ressignificar as adversidades e sombras e dificuldades da história da nossa família. Quem disse que não foi você, o escolhido pelo universo ou o próprio Deus, para curar uma dor, para transmutar algo que vem de gerações para gerações, coisas ruins da tua família? Quem disse que não foi você o convidado pelo universo para transformar e para transcender tudo isso? Quem disse que não foi você o enviado de Deus para modificar, transformar, ressignificar, curar a tua história e a história da tua família? Reflita profundamente sobre isso. A conexão com o nosso passado existe independentemente da nossa vontade cognitiva ou não. Nós somos o resultado de milhares e milhares de anos de acontecimento, geneticamente. Somos o resultado de milhares e milhares de pessoas que estão nas nossas células, de cada alimento que já existiu na Terra. Nós somos o resultado da temperatura e da umidade, dos povos que se juntaram, das pessoas que nasceram e morreram. Toda a história está dentro de nós, dentro da nossa genética, da nossa memória celular. Somos partes de um laço familiar que vem costurado e gerido e nutrido, geração pós geração, como uma longa colcha de retalhos, onde cada parte contém a história individual de toda a tua família e a tua história. E o compartilhamento de amor, proteção e sabedoria em uma família é a energia maior, é o laço maior que mantém viva essa família. Cada pai e cada filho tem o seu jeito de cultivar essa energia. Cada pai e cada filho
tem esse jeito de gerar essa energia para buscar esse senso de significado de vida. A essência de cada um interage com o outro do passado e cria esse sistema maior. E quando a gente fala em família, esse compartilhamento de histórias possibilita a construção de uma história maior, com muito mais significados, experiências e emoções. E assim, na relação entre pai e filhos, esse compartilhamento e essa cocriação possibilita o estreitamento de vínculos, de laços, de amor. O vínculo entre um pai e um filho é inabalável. E cabe a cada pai e a cada filho a escolha de cultivar isso como algo sagrado, verdadeiro e intenso, divino. Como você está vivendo essa relação com teu pai substituto, teu pai adotivo? Como você está vivendo essa relação com teus avós? Os vínculos são as raízes que nos mantêm firmes diante dos desafios da vida. E eu convido você, como filho, a cuidar, honrar e respeitar e amar aquele que aceitou o chamado da paternidade. E eu convido você, como pai, a deixar de lado as críticas e autocríticas. Você é o melhor pai que pode ser, ainda que não seja perfeito. Reconheça a tua força e o teu valor. Você sempre estará evoluindo no teu papel a cada dia, com mais e mais maestria. Parabéns por ser pai. Sou filho, logo existo. Sou pai, logo meus filhos existem. Honrar e respeitar a nossa história e a história da nossa família é um dos maiores poderes do ser humano. Honre e respeita tua mãe, o teu pai. Honre e respeita a tua história. E eu convido você a acreditar verdadeiramente que você se tornará mais e mais uma pessoa melhor, ou um pai melhor. E você que está comigo todos esses minutos nesse vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários como é a relação com teu pai. Convido você a compartilhar neste vídeo essa relação para que mais e mais pessoas se conectem e entendam e também superem as adversidades dessas relações. Faz aí também um joinha e se você não me segue ainda, José Roberto Marques, ativa o sininho, porque cada vez que eu postar um vídeo, você vai receber esse comunicado. Gratidão, muito obrigado e honra e respeito o teu pai.